Fala pessoal, hoje no Talk Show estamos aqui com um vídeo um pouco diferente. A gente vai estar fazendo um comparativo de nossa primeira mountain bike, Aro 29, uma mountain bike já em alumínio, e vamos estar detalhando no decorrer desse vídeo com o objetivo principal, que é instruir você, consumidor, na hora que estiver realizando a compra de sua bicicleta, saber quais itens de fato avaliar e entender o porquê que você paga naquilo. E para estar começando essa brincadeira, eu trouxe o Gustavo, está aqui com a gente para estar abordando inicialmente o quadro. Depois a gente vai passar pelos demais itens, mas vamos começar falando sobre os quadros. Eu estou aqui com a marca de um concorrente qualquer, para a gente estar fazendo esse comparativo, e o Gustavo vai estar abordando o nosso Black Rain, que é a nossa mountain bike de entrada. Gustavo. Então, João, um ponto principal seria a geometria, que a gente sabe que é a geometria do quadro que vai fazer ele se comportar bem ou não. Certo. O resto, componente, material, vai ditar a durabilidade da bicicleta. O como ela anda e se comporta é a geometria. E a gente se preocupa já em fazer uma geometria certa, correta para cada público, desde as bikes de entrada. Então, assim, a Black Rain ela já tem uma geometria que deixa a pilotagem estável e é uma bicicleta rápida. Então a gente vê que tem muitos concorrentes que tem a traseira um pouco mais longa, não se preocupam com a altura do central, às vezes fazendo central muito alto, então a bicicleta fica estranha para pedalar em pé. Certo. Ângulo de caixa de direção também a gente sabe que influencia bastante, tem muita gente que não dá bola, então eles acham que essas bikes de entrada o público não repara na geometria. Talvez não repare e não entenda os números, mas ele vai perceber na pilotagem a hora que sair dessa bicicleta e pegar uma bicicleta boa. Então ele vai conseguir ver essa diferença. Outro ponto seria o acabamento, tá? A gente paga um pouco a mais para fazer essa solda com esse acabamento todo lixado, para não ter aquele visual tão grosseiro. Então isso é um custo que a gente tem a mais no quadro para fazer esse acabamento, tá? Porque, querendo ou não, o quadro é o que leva a nossa marca. Então esse componente a gente tenta fazer o melhor possível sempre, tá? Eu estava olhando também a questão do dropout. O nosso dropout ele é feito em CNC. Então daí pelo módulo CNC tu consegue fazer ele com os cantos mais arredondados, com uma peça um pouco mais bonita, tu consegue aliviar um pouco mais de peso, mantendo a durabilidade dele, enquanto algumas marcas usam ainda essa peça feita simplesmente numa fresa. Então ela é uma peça um pouco mais grosseira, toda quadrada. Sim. E esse tipo de componente pequeno, como eu falei do dropout, das próprias passagens dos conduítes, para você fazer isso mais bem acabado, você acaba gastando mais tempo e dinheiro. Então, às vezes você popa um pouco nessa parte do quadro, mas a gente prefere fazer o melhor possível. Perfeito. Então já falamos da geometria, suas soldas, liga deste material seria? Acredito que seja a mesma, 6061. Por exemplo, deste modelo é igual ao nosso, é uma liga com custo-benefício bom, então, similar. Movimento central? BSA, das duas. Ambas. Caixa de direção semi-integrada também, tá? Do acabamento acho que seria mais ou menos isso. Com relação ao quadro. Uhum. Perfeito. Zorzo, suspensão. Então galera, suspensão, que algumas marcas têm usado para baratear um pouco o produto, é modelo similar a esse aqui, que é totalmente em aço, tá? Então a parte externa, a canela, a ponte, é totalmente em aço. Então, além de ser um material mais frágil que o alumínio, ele oxida. Então a gente vê que é um tubo com uma parede fininha, sabe? E a oxidação vai fazer com que a suspensão pare de funcionar, ela acaba travando. Ela oxida, o funcionamento dessa suspensão aqui não vai durar muito tempo, entende? Certo. Então... sem nenhuma regulagem também, né? não tem regulagem nenhuma, não. A da Black Rain para comparar? A Black Rain ela tem a regulagem da pré-carga. Certo. Então você consegue deixar ela mais dura, mais macia. Material. Ela tem essa parte externa de alumínio, essa parte de cima que a ponte é de alumínio também, tá? E as canelas, que é a parte que dá o funcionamento da suspensão, que é a parte que move, a gente tem ela em aço inoxidável, para não enferrujar e que vai manter o funcionamento, né? Então o sistema de vedação a gente vê que é diferente, tá? Tem vários O-rings, tem a mola aqui que dá pressão na borracha para manter fechado. Então, no resumo, essa suspensão é uma suspensão que vai cumprir a função dela, vai amortecer. Uma suspensão assim, de repente, é para dizer que tem, sabe? Não vai se manter funcionando muito tempo. Certo.
Da suspensão partimos para os componentes, começando pelo guidão. O guidão, se a gente for ver para uma bicicleta 29, não tem muitas diferenças, tá? A gente usa o guidão um pouquinho maior só, mas é pouca diferença. Porém, um guidão elevado, assim, uma bike 29, eu acho que não tem muita função hoje. A gente via muita bicicleta com guidão elevado na época das rodas 26, que daí a bicicleta tinha a frente mais baixa, para ter um pouco mais de conforto. Você usava um guidão elevado para elevar um pouco a frente da bicicleta. Certo. Como a roda 29 ela já tem a roda maior, a parte da frente dela é toda maior, a suspensão é maior do que uma 26, a frente da bicicleta subiu. Então a gente consegue usar um guidão reto assim que dá um visual mais agressivo na bicicleta, ela fica mais bonita. Então, é a minha opinião pessoal, né? Mas eu acho que a bicicleta 29 com guidão elevado assim não fica legal. Certo. Continuando, canote. O canote, como a gente sempre fala nos nossos vídeos aqui, a gente usa ele todo em alumínio, tá? E ele já tem a castanha integrada. Tá? Então aqui onde você vai apertar o selim, é uma peça que faz parte do canote. Esse modelo aqui, se você for ver, é um tubo de alumínio e tem a castanha aqui em cima de aço. Então essa peça aqui é muito mais frágil. Se a pessoa tiver um pouco mais de peso, pegar um buraco, meio fio, alguma coisa assim, com o peso na parte de trás da cilindro ele pode inclinar, ele não mantém esse ajuste, tá? É bem mais complicado usar uma peça assim. A gente sabe, assim, ó, eu já trabalhei em várias lojas, eu sei que no pós-venda a gente se incomoda com essa peça. Certo. É por isso que hoje na sua a gente não usa esse tipo de peça, entendeu? Porque a gente sabe que pós-venda vai dar problema. Sem contar também o tamanho, que eu estava reparando aqui, ó, a gente estava falando de um quadro tamanho 17, então uma pessoa numa altura aí de 1,75 m, que a gente ia orientar a comprar um quadro 17, por exemplo, nessa bicicleta aqui ele ia ficar com o selim bem na pontinha, certo, sabe? Então, eu acho que o comprimento do canote, que eu não sei se é questão de baratear o material ou falta de atenção, mas, por exemplo, eu uso uma bike 17 da Soul, dessa marca eu não ia conseguir usar, ia faltar canote, eu ia ficar na ponta e quebrar o quadro. Sim. Então, eu acho pouca atenção isso aí. Certo. Partimos para a sua mesa, algo a compartilhar? É uma mesa em alumínio, talvez um pouco mais pesada que a nossa, tá? Mas pelo menos é uma peça que a gente vê que vai ter uma durabilidade legal. A questão do peso, acabamento talvez, mas aí vai do gosto de cada um. Certo. Tá? Mesa em alumínio. Partindo para o seu grupo. Lembrando, né, Gustavo, que essa bicicleta aqui, ela já é uma bicicleta que tem um tempo de uso. Então, isso. Caso... Essa é uma bike com um ano de uso que a gente pegou para desmontar e analisar assim, a questão das peças aí de um concorrente aleatório, né? Certo. Então, um ponto importante assim, ó, é a questão dos câmbios, porque quem está comprando uma bike nessa faixa de preço que a gente está comparando aqui, ele talvez já ouviu falar de Shimano, só que quem sabe, só que talvez essa pessoa não saiba que a Shimano tem vários níveis, né? Então, por exemplo, esse câmbio aqui, ó, que veio nessa bike, ele já é um Shimano. Só que é o Shimano mais barato que existe, é bem de entrada mesmo, tá? A gente paga um pouco a mais para colocar esse câmbio Shimano, tá? Então a gente sabe que vai ter uma durabilidade um pouco maior, a roldana já maior para poder fazer a troca na catraca Mega Range. Certo. Então os dois são Shimano, mas esse é o mais barato que existe. Então assim, quando alguém falar que a bicicleta vai com câmbio Shimano, pergunte qual é o câmbio, para ver se de repente não é um modelo que, mesmo sendo Shimano, vai ter uma durabilidade de um outro que não custa tanto a mais, sim, mas dura muito mais. Em regulagem, né? Isso. Mesma coisa o câmbio dianteiro. O câmbio dianteiro, nesse caso, nem é Shimano. A gente está usando o Shimano, tá? Shimano Turner. Então a gente sabe que aqui vai ter uma diferença de preço, com certeza. Se atentar a isso, né, de fato. Sim. Reparar quais itens são Shimano de fato e não apenas o câmbio traseiro. Isso, né? porque às vezes na propaganda dessa bicicleta ele está falando que vem com câmbio Shimano. E realmente tem. O câmbio traseiro bem de entrada. O dianteiro já não é. Tá? E tem uma coisa que a gente tem que respeitar, é que os engenheiros da Shimano eles configuraram as peças, eles desenvolveram para trabalhar em conjunto. Então, mesma coisa o pé de vela. A gente usa o pé de vela Shimano. Tá? Pé de vela de alumínio, Shimano. Esse pé de vela aqui está até apagado a marca, não sei qual que é, mas assim, não é Shimano.
Lembrando, galera, que quando vocês veem um anúncio de uma bicicleta dizendo que ela é com Shimano, olhem o pé de vela, porque o pé de vela é um item muito mais caro do que o câmbio, do que a alavanca. Então, o pé de vela é uma peça importante, uma peça cara, e muita gente economiza, né, nesse item, diz que a bike é Shimano, mas usa somente o câmbio traseiro dessa marca. Isso quer dizer o quê? Que a Shimano não sabe exatamente qual que é a distância que vai ter entre uma coroa e outra para garantir que a alavanca dianteira vai fazer a troca exata, certo? Entende? Então, é um pé de vela que para a Shimano é desconhecido o padrão dele para saber se vai funcionar ou não. Então, no resumo, assim, João, a gente não mistura componentes para garantir que a Shimano vai funcionar tudo perfeito, entendeu? Então, tudo funciona perfeito porque foi feita uma peça para usar com a outra. Nesse caso de misturar um pé de vela, um câmbio dianteiro de outra marca, a gente sabe que uma hora ou outra vai dar problema, entende? Como eu já te falei, eu já trabalhei em várias lojas, eu sei que o pós-venda incomoda, entende? De repente o cara vai comprar a bicicleta porque gostou do preço, está um pouco mais barata que a outra, mas não viu exatamente o que está levando. Então, se atentar. No resumo, a gente não mistura componentes. As alavancas são Shimano, tá? Então, assim, ó, tanto a alavanca traseira quanto a dianteira são Shimano. É um produto bom, vai funcionar com o câmbio traseiro, mesmo sendo o câmbio mais barato, ele funciona bem. Com a dianteira eu já não garanto porque não é nem da Shimano. Sim. Então as alavancas são de boa qualidade, é um produto bom. Nossa também é, nossa é similar, muda apenas a cor, mas é uma alavanca similar da Shimano, porém a gente está com tudo Shimano. Freios. Então, segue na mesma linha, tá? A gente está usando o freio mecânico na Black Rain, freio mecânico da Shimano, da linha TX, Turner TX, tá? Do grupo. É uma peça mecânica, ou seja, é a força do cabo que vai mover essa peça aqui para mover os pistões, né? Então, por ser uma peça mecânica e que exige muita força, muita pressão, se não for de boa qualidade, a gente sabe que acaba dando folga e não mantém a regulagem. Então, um dia está tocando no ar, outro dia não está, aquela dificuldade para regular, às vezes é por causa dessa peça aqui que criou folga, entende? Então, talvez a pessoa não perceba, sim, mas pode ser que o freio um dia está tocando, no outro dia não, tem dias que freia bem, tem dias que não freia, é por causa da dificuldade de manter a regulagem por causa de folgas, tá? Outra coisa que eu estou vendo aqui é a questão do tamanho da sapata. Sapata de freio Shimano é maior, esse freio aqui usa praticamente a mesma sapata do freio de Ori já, sim, entende? Então é uma sapata maior, essa aqui é uma sapata menor. Então, sapata que no caso é o que vai fazer o contato com o disco. Então, ela sendo menor, a gente sabe que a frenagem não vai ser tão potente, né? Lembrando, galera, que o freio é um item de segurança. Então, a gente não pode usar qualquer componente, não pode usar uma marca sem confiança. É um item muito importante que envolve a segurança de vocês. Então, mesmo já sendo um freio mecânico, ainda com uma sapata um pouco menor, acho que a pessoa vai ter que fazer muita força no manete para obter a mesma frenagem. Dando sequência, partimos para a roda traseira. Eu estou com a nossa roda da Sul aqui. Como eu falei, a gente já usa o câmbio que permite usar esse cassete Mega Range. Se você for ver essa engrenagem maior aqui, ela é bem maior do que a do concorrente, tá? Isso facilita bastante na hora da subida. Sim. Né? Outra coisa que eu estou vendo é a questão do aro. É um aro bem alto, de repente seja um aro bem forte, mas eu acho que acaba agregando peso. Tá? A gente usa raio de inox, eu não sei na verdade qual que é esse raio aqui, se é um raio de inox não, mas ele parece estar um pouco oxidado. Tá? Então eles se preocupem em fazer o raio de inox. A nossa bike já tem a blocagem, então tem um engate rápido para tirar. Eu estou vendo que esse cubo ainda é com porta, com rosca, então se furando o pneu no pedal, você tem que ter a ferramenta para poder retirar a roda e fazer a troca da câmara. Né? A gente está usando já os pneus Vitória Mescal já na Black Rain, então ele não tem a lateral de Kevlar como os modelos mais tops que a gente vende, mas já é um pneu Vitória. O Vitória Mescal tem uma rolagem muito boa, é um pneu que dura bastante, então é um pneu de uma marca conceituada. Né? A gente usa já a câmara com a válvula Presta, que nesse caso, como a câmara 29 tem bastante volume de ar, sim, ele acaba mantendo mais a pressão do pneu. Essa válvula, querendo ou não, um pouco ela escapa, aquela válvula mais grossa. Né? Certo. Então, roda dianteira. Partindo para a roda dianteira. Roda dianteira na mesma linha que a gente falou da roda traseira, então eu vejo que o ar é um pouco mais pesado que o nosso, talvez, né? Sim. A raiação de inox, essa aqui está um pouco oxidada. Lógico, essa bicicleta tem um ano de uso já, sim, como a gente falou, né?
E a questão do pneu novamente, né? Aqui é um pneu Vitória. Esse pneu aqui eu não vou nem mencionar a marca, mas a gente vê que é um pneu um pouco mais pesado, tal, então não vem ao caso. Mas assim, como eu participo das compras, das peças, desenvolvimento, tudo, eu sei o custo. Então a gente sabe que a gente paga um pouco mais para poder colocar um pneu de boa qualidade nas bikes. A gente configura a bicicleta respeitando a durabilidade dela, tá? Então assim, se você for pegar no mercado aí qualquer bicicleta Aro 29 com o valor um pouco mais baixo do que a nossa, você pode fazer a seguinte conta, ó. Se você pegar, retirar o valor desse pé de vela que você viu naquela bicicleta e acrescentar o valor do nosso, fazer a mesma coisa com os câmbios, a diferença de preço do câmbio mais simples por outro que a gente usa da Shimano, tá? Mesma coisa os freios, trocar o freio mais simples que vem nela pelo da Shimano que a gente usa e for fazendo a conversão, tirando uma peça e acrescentando outra, você vai ver que essa bicicleta concorrente que você viu que está com valor um pouco mais baixo, ela vai até ultrapassar o preço da nossa. Então, se você analisar o custo-benefício, a gente está com uma bicicleta que vai durar mais e esse preço não é tão mais alto assim, então você vai estar ganhando em durabilidade. Então, se você dividir o tempo de uso dessa bicicleta pelo valor que você gastou, você está economizando dinheiro. Eu não estou nem falando de problemas assim depois com quebra, com manutenção, isso aí é uma outra conta que vai depender do uso que você vai fazer. Mas já comprando a bicicleta nova, se você comparar componente por componente, a Black Ren ela tem um custo-benefício que já está na frente das outras, entende? Então, questão de canote também, se você descontar o valor desse canote na bicicleta e acrescentar o do nosso, você vai ver que o valor já vai dar um pulo. Então, você está realmente comprando uma bicicleta bem melhor e pagando um pouquinho a mais. É isso que eu queria que vocês tivessem em mente, porque às vezes a gente procura a bicicleta 29 mais barato possível. Você vai estar comprando uma bicicleta que é muito simples, não vai te atender, você vai ter problema depois com o uso. Então a gente sabe que essa experiência não é legal. Eu vejo que tem muita gente que compra bicicleta 29, preço de entrada, porque quer ver se vai se adaptar ao esporte, se vai gostar, não sabe se vai conseguir encaixar na rotina aquele esporte novo. E eu sei que se essa pessoa comprar uma bicicleta que não vai lhe atender, que vai dar problema, que toda vez que você for pedalar vai ter um problema de câmbio, de regulagem, você vai acabar não gostando do esporte e aquele seu investimento acaba sendo um prejuízo. Então assim, se você quer começar, não quer gastar muito, pelo menos tem que comprar uma bicicleta honesta, com valor justo, com componentes, mesmo que sejam baratos, sejam de boa qualidade, para que você não se desestimule ou acabe até parando de pedalar porque não gostou da bike. Então essa é uma preocupação que a gente tem, que o pessoal que vai comprar a bike da Soul vai gostar de pedalar e vai querer trocar de bicicleta no futuro, vai querer melhorar, vai querer pedalar cada vez mais, é isso o nosso intuito, tá? Então, na questão de valor, se você fizer a conta na ponta do lápis, componente por componente, você vai ver que a Soul tem o melhor custo-benefício. Então, no resumo, tem algumas coisas que a gente acaba investindo para poder entregar um produto de boa qualidade, que a gente sabe que quem está querendo fazer uma bicicleta barata para vender em grande volume, não faz. Até por questão comercial, cada um tem a escolha que quiser na sua empresa. Mas a gente prefere entregar uma bicicleta com componentes bons, em vez de entregar o mais barato possível. Acho que no resumo que a gente tinha que passar para o cliente é isso. Então a gente configura cada bicicleta de um jeito que vai atender aquele público com um valor justo, entende? Se eu vejo que alguma peça vai dar problema, a gente troca. A gente não usa aquela peça que a gente sabe que vai incomodar o pós-venda. Então no resumo acho que seria isso aí, João. E principalmente a questão da durabilidade, né? Durabilidade. Que você vai ter por alguns anos diferente dessas marcas de entrada. Isso. Tem alguns componentes assim que a gente sabe que até a questão do câmbio dianteiro, como a gente falou mesmo, que a gente for ver é um câmbio de 1 ano, mas ela já está toda oxidada. Certo. E a gente sabe que se oxidou por fora, aqui a mola também vai oxidar. Então a mola, estando oxidada, ela vai diminuir a pressão. Esses pinos que fazem a movimentação do câmbio também, eles estando oxidados já vai travar um pouco mais o movimento. Então assim, é nítido que uma peça assim não vai funcionar pelo mesmo tempo do que uma peça com uma qualidade superior. Sim. Então isso é nítido. Né? Então, isso vale para vários componentes aqui, como a gente citou. É isso. É isso aí, né? Se você tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários, a gente vai respondendo vocês. E acho que é isso aí, galera. Então é isso. Deixe suas dúvidas nos comentários. Um abraço e até o próximo Talk Show.